galera, vamos lá, mais uma aula que vai ser agora sobre formação e diversidade cultural da população brasileira. Então, posição ética da nossa população. Então, nós somos, formados basicamente pelo africano, pelo indígena e pelo europeu. Então, a junção dessas três matrizes básicas aqui, étnica, é que vai dar origem à nossa formação, da formação da população brasileira. Que podemos dizer que é uma formação mista, devido a essa mistura. Nós somos uma mestiçagem. Então não tem ninguém completamente puro, É apenas uma etnia, apenas uma raça, digamos assim. Então é uma mistura dessas três. Então, uma formulação da população brasileira. Então, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São muitas as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os índios, que já eram os povos nativos que estavam aqui, Os africanos, no caso os escravos, que vieram para cá contra sua vontade, e os europeus, e asiáticos, sobretudo os portugueses, que vieram aqui colonizar o nosso país, escravizando índios e também, africanos. Então a gente seria mais ou menos isso aqui, Então o índio, o branco, o negro, o amarelo asiático, e daqui vai surgir os mestiços, Então a gente pode ter o mulato, a gente pode ter o cafuso, a gente pode ter o ainacô, a gente tem o caboclo, o caiçara, mameluco, caipira, capial. E tem vários outros nomes, No Brasil, na década de 70, o censo foi feito de maneira aberta e as pessoas tinham que se autodefinir. Que raça, que etnia, que grupo eles se consideravam. Então foram encontrados milhares de cores, Então, por exemplo, fogoió, amarelo, lilás, azul, cor de burro quando foge, pêssego, além do branco, do negro, do índio, então, várias denominações. Então, cor dos brasileiros. Então, estima-se na época que os portugueses chegaram a ver cerca de 2 milhões de indígenas, Então, alguns livros eles encontraram 5 milhões. Em 2000, 700 mil brasileiros se declararam indígenas, respondeu o censo demográfico. Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários da terra como na de camponeses, trabalhadores urbanos ou aventureiros. E já os negros vieram como escravos, no total mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Então, o europeu branco chegou aqui, então se achou já o dono dessa terra, colonizou, e durante muito tempo era a maioria. Então vieram os negros escravizados e já tinha os nativos, os índios, que muitos também sofreram genocídio, como vocês sabem. Então, os pardos aí seriam, digamos assim, as misturas, essas misturas que surgiram. Por exemplo, negro mais indígena formaria os cafusos, branco mais indígenas, os caboclos, e negros mais brancos, os mulatos. Então, tudo isso formaria, pardos. Tanto é que mais à frente vai ver que a população brasileira hoje, a maioria quase está se considerando parda, Então, nós consideramos negra, aquela questão da autoafirmação, apesar de estar mais em alta hoje, mas muitas vezes não se consideram pardo. Sempre houve a necessidade de haver, digamos assim, um clareamento da pele, Então nós temos aí algumas imagens, O lado europeu mais branco, mais africano, negro, caboclo mameluco, europeu mais branco, mais índio, Cafuso, africano, mais negro, mais índio. Algumas pinturas famosas. Povos indígenas, então, a colonização europeia não levou em consideração a existência dos indígenas. Então, muitos morreram por doenças, Alguns conflitos foram realmente exterminados, tá? Também exterminadas suas culturas e seus idiomas. Então, houve tanto um genocídio como um etnocídio. Tanto a morte do grupo de pessoas como a morte da sua cultura, dos seus idiomas. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando, as tribos espalhadas pelo Brasil, assim que os portugueses chegaram aqui. Então, a tribo Tupi-Guarani era uma das maiores. A tribo Yagé, aí a Aruaque,
Caribe, Pano, Tucano, Charruá, né, e outros grupos. Então, em 1961 foi criado, né, o Parque Indígena do Xingu, que ajudou a criar foi os irmãos Vilas Boas, né, grandes estudiosos, né, e que pela causa indígena no Brasil. Em 67 foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e a partir de 1980, né, houve um crescimento da população indígena, mas nunca mais chegou a ser o que era, né, no passado. Aqui algumas imagens, né, dos indígenas. Para os africanos, então a migração forçada, ou seja, eles não vieram por conta própria, vieram forçados para trabalhar, né, foram escravizados. A maioria veio do Congo, Golfo da Guiné, Angola, Nigéria e Moçambique. Vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Senzalas ou quilombos, ó. Tronco. Então aqui são os locais de onde, né, vieram os africanos para o Brasil, né? Então 5 milhões de africanos foram trazidos, né, como escravos no Brasil. E aí como eles aceitavam, né, passivamente, tinha lutas, fugas, né, que formou os quilombos, como vocês também sabem disso. Aqui as rotas de onde vieram, né, os africanos para o Brasil. Então, todo aqui, 743 comunidades remanescentes de quilombos, né, que teria hoje, ou seja, 2% do território do Brasil. Esses quilombos hoje são os reconhecimentos, né, dessas regiões que no passado eram simples de resistência, certo? Então, algumas têm estudos para reconhecer esses quilombos e, de fato, doarem terras, né, para esses descendentes. Então, os europeus, a gente tinha os portugueses, que é o maior grupo de imigrantes que chegaram aqui e colonizaram. Depois, a gente também teve, né, a influência da cultura e religião desse povo também. A língua acabou também incorporando termos também africano e indígena, mas a língua oficial é o português. Né? Deveria ter sido o Tupi-Guarani, que era a maior tribo que tinha. Ou seja, mataram a língua e adotaram a língua do colonizador. No século XIX, né, a lava de imigrantes italianos, espanhóis e alemães aumentou. Então, hoje nós temos muitos italianos, muitos espanhóis, né, aqui no Brasil, além também de japoneses. 1688, né, o fim da escravidão, mas aí permanece, né, condições precárias de vida, margem da sociedade, sem acesso à terra, sem salários dignos, né, sem direitos trabalhistas. E, de fato, essas questões, né, do negro, ela perdura até hoje, no século XXI, como vocês sabem. Então, os piores indicadores sociais são para os negros. Então, muitos migraram para a felicidade e ainda, atualmente, como eu falei, condições inferiores da população. Inclusive, o preconceito, né, está muito em alta até hoje, como a gente sabe. Então, principais imigrantes europeus aqui no Brasil. Então, nós temos italianos, como eu falei, os alemães, poloneses, ucranianos, japoneses e asiáticos. Todos eles acabaram influenciando, né, a cultura do Brasil. Uma grande parte deles estão no sul do Brasil, na região sul do Brasil. E lá você consegue perceber tanto pelas habitações, construções, né, maneira de se vestir, cultura em geral. E aí muitos vêm para cá o quê? Com a promessa, né, de trabalhar nos cafezais, na cana-de-açúcar. Muitos também foram enganados. Certo é que todos ficaram por aqui, né, os descendentes acabaram fazendo parte da população brasileira, né, dessa formação da população brasileira. Algumas cidades surgiram, né, características dessas regiões, como a gente tem aqui Bento Gonçalves, por exemplo. Nós temos, né, Blumenau, nós temos Santa Catarina, então muitos descendentes, cidades foram fundadas por esses, né, imigrantes, tanto por italianos, alemães, espanhóis. Aí Blumenau. No final do século XIX e início do século XX vieram os sírios, libaneses, armênios, né, e também japoneses. Então nós temos grande comunidade japonesa.
Um breve histórico das migrações no Brasil, né? O primeiro período foi de 1500 a 1808. Então aqui eram predominantemente portugueses, mas também vinham holandeses, franceses, ingleses e africanos na produção de escravos. Segundo período, de 1608 a 1688. Então, o primeiro período que nós temos aí vai ser o de 1500 a 1808, onde vai vir principalmente os portugueses, né, os holandeses, ingleses e os escravos. O segundo período, de 1608 a 1688, aí vamos ter aqui a Lei Eusébio de Queiroz, que aí era proibido, né, a vinda de escravos para o Brasil. E aí foi quando os migrantes europeus começaram a vir e substituir o trabalho escravo, né, nas lavouras de café, principalmente os italianos. O terceiro período vai ser de 1688 a 1930. Aí vem uma segunda leva de imigrantes, né? E aí o governo fez muita propaganda, aboliu a escravidão no Brasil. O quarto período é de 1930, né, até a atualidade. Então, queda no fluxo migratório, né? Foi um período marcado de deslocamento de brasileiros para outros países. Então, já foi a saída de brasileiros para outros países. O famoso quadro, né? Tarsila do Amaral, operários. E é justamente nesse quadro mostra a miscigenação, a mistura, né? Que nós temos nessa formação étnica. Então, aqui nós temos o Nordeste formado, né? A maioria de pessoas pardas, depois brancas, pretas, né? Então percebam que quase todas as regiões, ou não, na maioria das regiões, três regiões, o pardo predomina, né? Na região sul-sudeste, a cor branca predomina, né? Então, estudo a população brasileira por grupos étnicos, né? Então, aqui alguns dados. Então, nós temos branca, né? Hoje, 2009, 49%. Então, observe que com o passar dos anos foi diminuindo. Parda, de 26, aumentou para 42. Negra, né? 11 para 7. Amarela, né? Quase se manteve. Indígena diminuiu. Dados de 2009. Nós vamos ver dados no livro mais atualizado, né? Mas hoje nós contamos branca e parda em torno atualmente de 45% cada. Então nós temos aqui, né? A escassez de mulheres brancas motivou a miscigenação, que foi registrada, né, desde o do início da colonização. Então a gente teve a abolição da escravidão em 1888. Então eles representavam 3% da população brasileira e os mestiços 40%. Então algumas teorias desta época baseavam-se na crença da inferioridade biológica da raça negra. Tá? Vocês com certeza já ouviram falar disso, não? Que a raça negra era a raça inferior, uma raça que tinha nascido para trabalhar e tal. Progressivamente vai ganhando espaço as ideias de valorização da miscigenação. Os mulatos bem, eles se sentiam inferior, né? O sangue negro estava nas veias. E aí houve uma democracia racial. Então a miscigenação evitou o confronto de raça, então, essa mistura, né? Então é muito comum nessa época, né, as pessoas terem aquelas ideias de embranquecer a pele. É como se ele justamente se misturando com outras raças, né, clareasse a sua pele. Então é por isso que tanto tempo os negros não se auto-intitulavam negro, né? Muitos têm vergonha, alguns hoje têm, mas a maioria a gente percebe que hoje os negros estão mais se valorizando, se autodenominando como negros, né? Então, no lado disso, a gente tem aqui, né, um gráfico mostrando, né, preta ou parda, branca, né, e o grupo de pessoas, é como se fosse uma pirâmide. Então, vindo aqui para os livros, né, para o livro de vocês. Então, hoje a gente vai falando um pouquinho, voltando a falar dos índios, foram os meus habitantes, como a gente já sabe, eram os nativos, os verdadeiros donos dessa terra, mas que foram, né, mortos, dizimados. Então, houve genocídios e etnocídios, a morte tanto do povo como a morte da cultura. Então, hoje, né, dados atuais, né, o último censo, então são 817 mil, né, índios,
No caso, 0,4% da população, ou seja, não chega nem a 1%, né, se comparado com o que já foi, né, 6 milhões, em torno de 5 a 6 milhões. Como vocês conseguem perceber também, estão distribuídos aí em 505 terras indígenas, né, alguns são em áreas urbanas, e a maioria dos partes delas estão na região norte e na região centro-oeste, certo? Na nossa região nós temos, né, aldeias, temos aí a Januária, né, e a Pissarra Preta, estão bem próximo aqui da gente. Então tem em torno de 69 grupos, né, isolados, ou seja, que nunca teve contato com, né, o homem branco. E somente na metade do século se verificou, né, a questão da demarcação das terras indígenas. Então, hoje, em 2015, era em torno de 12,5% do território brasileiro. Algumas ainda estão para serem demarcadas, né. Nessa pandemia a gente tem visto que os índios têm sido deixados de lado, né, pelo governo federal. Então, aqui nós temos um mapa mostrando a criação, né, das terras indígenas. Então, a gente tem aqui mostrando isso. Então, como falei, aqui nós temos as áreas indígenas, né, as terras demarcadas. Então, muitas terras ainda estão em estudo de nova demarcação. Então, além dos índios, né, nós temos também os africanos, como a gente já comentou, vieram para cá entre 1532 e 1850. Então, e eles vieram forçadamente, ou seja, escravizados. Depois começaram a vir também né, a partir de 1870, os europeus, asiáticos, latino-americanos. Então foi se ampliando, né, a população do país. Tem um texto básico para ler. Então, né, como é que está hoje, de acordo, né, com o IBGE? Então, hoje como é que se identifica? Então ele caiu de 1.150 a 1.150 e voltou a aumentar em 2010. Isso as pessoas que se consideravam brancas, né? Então, no gráfico aqui a gente consegue perceber que as pessoas que se consideravam brancas, né, eram a maioria em 1850 e aos poucos ela começa a diminuir. Então, hoje, né, 2014, a gente vai observar que 45% se consideram brancas, 45% se consideram pardas, que seria justamente essa, né, mistura. Então, aos poucos as pessoas começaram, né, a se autodenominarem pardas. Então, o número de negros, observem, né, que ele está atualmente em 8,6%. A gente tem ainda indígena, né, uma pequena parcela, amarelas. E aí, no Brasil, são as pessoas que se autodeterminam. A pessoa que diz se considera branco, se considera negro, né, pardo. E aí, como eu dei aquele exemplo, né, na década de 60, as pessoas se autodenominaram mais de 130 denominações, né, porque foi feito um censo aberto. Então, ainda existem muitas pessoas, né, que têm algumas particularidades culturais que não se identificam nenhuma das 5 opções, né, que hoje o IBGE dá as opções fechadas, né. Então, a espécie humana é a única, né, não existe raça. O conceito de raça, né, além de cor, seria a expressão fenótipo de um indivíduo. Aparece nas pesquisas mapa e relatório do IBGE. Não tem embasamento biológico, mas sim histórico. E aí tem um texto para vocês lerem mais abaixo. Então, diante do que a gente analisa? Que hoje, né, o brasileiro, a maior população não chega a ser a branca, sim parda, né, com os negros. Então, a maioria é branca hoje. Então, vocês vão ler esse texto por racismo, cor e raça. Então, migração internacional. Então, como a gente falou, vieram vários escravos para o Brasil, né, forçadamente. Então, nesses 500 anos aí de povoamento, né, entrou aqui mais ou menos mais de 4 milhões de africanos entre 1550 e 1150. E as maiores regiões seriam o Golfo de Benin, né, Angola, Moçambique, seriam os países.
da África que veio os contingentes de escravos. Então aqui nós temos os gráficos, né? De 1500 a 1850. Isso é o gráfico, né, da África para o Brasil, a quantidade de escravos que vieram. Mostrando do Brasil, a quantidade de escravos, e mostrando do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as coisas migratórias livres, né, as que vieram sem ser forçadamente, elas seria até 1980. Depois vai ter uma crise econômica mundial, né, 2000 e 2009, onde vários profissionais qualificados vai ter a vinda deles. Até 1883, a segunda maior contingente de imigrantes livres foi a italiana, a terceira a alemã, a quarta a espanhola. Então, a partir de 1850, né, quando estava aumentando os cafezais, então muitos vieram para o sul. Então, o governo brasileiro fez propaganda, algumas propagandas enganosas, inclusive, de bons salários, de doação de terra, que alguns não receberam. Então, todos vieram para trabalhar nos cafezais aqui no Brasil, principalmente os italianos. Então, aqui é a entrada de imigrantes do Brasil, né, a quantidade de pessoas que vieram de fora. Então, a gente tem aqui a quantidade de italianos, uma grande quantidade, tá? Muito grande. Depois, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães e russos, né? Os maiores contingente de estrangeiros que vieram para o país. Então, além desse cafezal do Sudeste, né, uma outra grande área de atração dos europeus aqui, os portugueses, italiano e alemão, foi o sul do país, que aí é onde a gente tem a maior contingência, né, contingência de descendentes, né, de outros países, estão no sul do Brasil. Então, os espanhóis não chegaram a fundar colônias, né, mas se espalharam por vários centros comerciais do Brasil, principalmente no centro-sul, São Paulo e Rio. Em 1908, né, em Santo veio a primeira embarcação de japoneses. Então, hoje os japoneses eles estão principalmente em São Paulo e também na região, né, do Pará, próximo a Belém. Então, tem uma colônia, né, de japoneses. Então, a gente tem aqui, né, ó, o Vale da Ribeira e ao redor de Belém, Pará, tá? Então, de 1980 até 2000, 2009, alguns descendentes japoneses fizeram o caminho inverso, né, dos ancestrais, então, emigrando em direção ao Japão. Então, muitos que estavam aqui foram para o Japão, os chamados Dekásegues, acho que é essa a pronúncia, e passaram a ocupar outros postos de trabalho, né, que é desprezado por cidadãos japoneses. Então, geralmente, né, as linhas de produção das indústrias. Então, com essa crise de 2008, né, aumentou o desemprego no Japão, então esse fluxo de pessoas, os Dekásegues, ou seja, deixaram o Brasil e foram para o Japão. Aliás, muitos retornaram ao Brasil. Então, as correntes migratórias de menor expressão, né, foram os judeus espalhados pelo Brasil. A gente tem também, né, árabes e sírio-libaneses também aqui dentro do Brasil. Chineses, coreanos, na maioria estão considerados São Paulo. Eslavos, poloneses, lituano e russo, né, mais considerados Curitiba. E alguns também do Paraná. Também nós temos aqui sul-americanos, né, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e chilenos, a maioria na grande São Paulo. Os haitianos também têm chegado, muitos estão ficando na região da Venezuela, aliás, na região de Roraima e Acre. Nesse infográfico aqui a gente consegue ver, né, alguns colônias de povoamento. Então, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Nós temos Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Na Porto Alegre e Florianópolis, né, foram fundados também imigrantes portugueses. Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, também por imigrantes italianos. Na migração interna. Então, segundo o IBGE, né, dos 2014, 39% dos habitantes do país não eram naturais do município que moravam, e cerca de 6% deles eram procedentes de outras unidades da federação. Ou seja, dentro do próprio país, nós temos a nossa migração interna. Então, pessoas se deslocando de uma região para outra. Então, a gente teve durante muito tempo, né, o sul e o sudeste como centro
O sul e o centro-oeste, o sul e o sudeste como centro, né, de recebimento desses migrantes de várias partes do mundo. Hoje também tem um movimento contrário, as pessoas saindo do sudeste em direção aos pequenos centros, né? Então, predomina aqui os movimentos migratórios dentro, né, do estado de origem, mas há também um urbano, né, ou metropolitano. Então, aumenta o número de pessoas que migram de uma cidade para outra, né, numa região, buscando melhores condições de vida. Também algumas delas estavam relacionadas, né, aos ciclos econômicos. Então, o ciclo do açúcar na verdade, quando decaiu, esse fosse de ouro em Minas Gerais. Então, muita gente foi para essa região. Também houve um processo de urbanização, né, centralizando a economia do país. Então, isso também fez as pessoas migrarem para o centro-sul do Brasil, em busca de emprego, né, principalmente. Então, se a região do país começar a receber investimentos produtivos públicos ou privados, então a oferta de emprego vai aumentar. Logicamente, várias pessoas vão para essa região. E no caso aqui é São Paulo a principal, né? Êxodo rural e migração pendular. Então, o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, né? É muitas vezes forçado devido à concentração de terra, devido, né, a uma concentração fundiária muito forte. Então, acaba migrando para a cidade. E a migração pendular é aquela migração que você sai durante o dia, cedo para ir para outra cidade trabalhar e volta no final do dia. Então, 1920, né? Dessa população brasileira vive em cidade. Já em 1970, né, já era 56%. Então, entre 1950 e 2000, 50 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. Então, esse é o êxodo rural. A gente começa a falar também que a cidade recebe esse nome contínuo de população não recebe investimentos públicos suficientes para obras de infraestrutura. Então, isso fez com que a cidade passasse a crescer desordenadamente. Então, assim foram reduzidas as ocupações de espaço que existia, né, em cidades, como na região metropolitana. Já estudar isso em outro capítulo. Então, aqui na tabela nós temos de 1970 a 2014. Então, 1 milhão de habitantes, né, a população aumentou. Vocês conseguem ver aí a porcentagem de habitante rural. Então, nós estamos em torno aí de 172 milhões de habitantes da zona urbana e 85 milhões de habitantes da zona rural. Imigração. Então, é quando, né, os movimentos de população estão sempre associados a fatores de repulsão ou de atração. E muitas vezes os migrantes saem, né, do seu país de origem. A partir da década de 80, o fluxo migratório do Brasil começou a se tornar negativo, ou seja, um número de imigrantes maior que o de imigrantes. Então, desde 1980, até a crise mundial de 2008, muitos brasileiros se mudaram para os Estados Unidos. Então, a maioria dos países dos migrantes hoje estão nos Estados Unidos, ou seja, muitos brasileiros foram para os Estados Unidos, para a Espanha e para a França. E tudo isso busca melhor condição de vida, né? Salários mais altos, porque os salários muito baixos acabam expulsando eles. Então, desde 2008, né, o Brasil passou a receber muitos migrantes de países latino-americanos. Destaque é Bolívia, Peru e Paraguai. Aqui a gente tem um gráfico mostrando que a maior quantidade de brasileiros estão nos Estados Unidos. Cento e... Aliás, cento... 1.315, né, brasileiros. Paraguai em segundo, depois Japão, Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha. Então são os 5 países que mais recebem brasileiros. Certo? Agora vamos tirar nossas dúvidas da nossa videoconferência. Espero que vocês tenham entendido, né? Anotem pra gente tirar essas dúvidas.